Tá bom. Assim eu fico esticada, não fico corcunda. Não fico. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, graças a Deus mesmo, né, Marilene? Graças a Deus nós temos um local para nos reunir, para agradecer tudo que nós temos recebido e pedir proteção, pedir forças, né? Para quem chega a primeira vez na nossa casa, nós informamos que temos palestra todos os dias, exceto as sextas-feiras. As sextas-feiras, e o cronograma está ali fora no painel, o horário, os dias, né? Às sextas-feiras nós temos um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Não é uma palestra e não está aberto ao público em geral. Apenas aqueles que estiverem passando pelo problema de dependência e seus familiares, certo? O trabalho social da casa, nós temos a entrega de 70 cestas básicas, todo segundo sábado do mês, né? Nós aproveitamos para pedir àqueles que puderem colaborar, para que nós possamos, né, formar as cestas com 1 quilo de alimento não perecível, nós agradecemos. Tem todos os sábados a entrega de lanches aqui nas imediações do metrô Carandiru e Tietê, todos os sábados. Começam a se organizar a partir das 17 horas e às 18 sai o grupo daqui para estar fazendo a entrega dos lanches. Bem-vindo também aos internautas queridos, né, que estaremos, as perguntas após a palestra estão abertas as perguntas dentro do tema, né? E neste momento, então, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos. E nós vamos aproveitando este ambiente que foi carinhosamente preparado para nos receber. Cada um de nós, ao entrar na casa, foi abraçado carinhosamente. E aqui estamos, Senhor, com o coração cheio de amor, de gratidão. Nós te pedimos, envolva-nos, Senhor, com teu amor. Permita, Pai, que nós possamos, nestes momentos, receber o teu amor, a tua paz, para que possamos, ao sair daqui, sairmos melhores do que quando aqui chegamos. Desta forma, Senhor, nós vamos abrindo os nossos olhos e envolvendo com bastante carinho o Washington, que fará a exposição da tarde. Ele vai falar sobre o reverso do livro Viver e Amar, item 11. Foi ditado por Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. O reverso. Que ele seja bastante feliz. Boa tarde a todos os nossos amigos que nos acompanham nos nossos encontros de sábado. Aquele cordial abraço fraterno, sejam bem-vindos. Aqueles que nos visitam a primeira vez, como Maria Rita já falou, a casa está de portas abertas, né? Isso é importante. Todo sábado nós trazemos um assunto, né? Uma palestra. Não é bem uma palestra, é um bate-papo a respeito de determinados assuntos que têm a ver muito com o nosso dia a dia. E o de hoje não foge à regra. Nós vamos falar sobre o reverso. Ele faz referência ao Sermão do Monte, às bem-aventuranças, né? Aqueles que clamam, choram e clamam por justiça, aqueles que se dizem deserdados, aqueles que são os misericordiosos, os aflitos, aqueles que herdarão o reino dos céus. Mas é um trabalho árduo esse, né?
Então, uns falam que a doutrina espírita é a doutrina dos conformados, né? Que aceitam tudo e acabou-se, assim será feito. Né? Então, nós vamos reverter, vamos voltar ao tempo, até aquele exato momento em que Jesus subindo ao monte, para falar àqueles desesperados por uma palavra de carinho, por uma palavra de afeto, por uma esperança de melhoria nas suas vidas, se assentaram aos seus pés e escutaram Jesus proferir as suas palavras, e essas palavras foram envolvendo seus corações, foram saciando as suas sedes, as suas fomes, as suas ansiedades, as suas angústias, foram demonstrando a esperança, que é o que falta para nós, aquela esperança no porvir, no dia de amanhã, mas desde que cada um trabalhe no seu merecimento, porque nada vem de graça. Tudo vem através do trabalho, da modificação, da paciência, da obediência das leis. Então Jesus começou a explanar, começou a falar e começou a envolver todos aqueles que estavam ali, e eles ficaram extasiados. É isso que é importante. Então Jesus, quando começou a falar do sermão, ele falou: bem-aventurados são os mansos e os pacíficos, que atravessam o campo de batalha sem revidar aos golpes da violência. Nós somos agredidos todos os dias, agredimos todos os dias nessa constante batalha. Né? E ganhamos, perdemos, mas nunca estamos satisfeitos. Porque é difícil, né, nos dias de hoje, você receber um tapa e virar o rosto para receber do outro lado o tapa. Né? Imediatamente você já quer revidar. Então, quando ele faz bem-aventurado aqueles que passam pelos campos de batalha, sem se envolver no conflito, sem revidar as injustas agressões, você caminha, você está demonstrando, está mostrando exemplo para aquelas pessoas que não só de desesperos, de angústia, né, de ódio, de rancores, de falta de amor, o mundo é feito. Mas pelo contrário, quando você começa a fazer o contrário daquilo que estão fazendo contra você, você começa a reverter esse estado, reverter uma situação que estava caminhando para um mal maior. Então, você não sente nada quando te ofende? Não, lógico que eu sinto. Mas eu oro, eu vibro para que aquele pensamento, aquela atitude que tomaram contra mim possa ser revertida, que eu possa trabalhar da maneira inversa daquilo que estão desejando para mim. Então, quando você se mantém sempre, que é difícil nos dias de hoje, né? Manter-se equilibrado, né? Dificilmente você vai ser atingido por maus pensamentos, por mais... As mesquinharias da vida não vão causar nenhum dano a você. Sabemos que não somos santos, estamos num mundo de resignações, de provas e expiações, estamos crescendo, cada dia aprendemos lições novas, adquirimos novos débitos, eliminamos dívidas, mas temos a convicção de que, do momento que nós mudarmos a nossa forma de atuação, a nossa forma de pensamento, as nossas atitudes, nós vamos estar revertendo esse estado de coisas. Então, como diz Joana de Ângeles, cada verso do Sermão da Montanha é um hino completo de exaltação a quem se entrega a Deus e nele confia. Nós confiamos em Deus? Sinceramente. Vamos fazer essa reflexão. Nós confiamos em Deus? Não é só falar da boca para fora, não. Mas do fundo do coração, do fundo da alma, nós acreditamos em Deus? Nós confiamos em Deus? Se nós confiamos em Deus, nós temos que fazer o quê? Seguir os seus passos. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E somente teremos o reino do céu se for através de mim e do meu Pai. Não é isso que ele fala para a gente? Jesus nos falou? Jesus disse isso para nós. Mas é difícil, mas não é impossível. Então, primeiro, eu confio em Deus. Se eu confio em Deus, nada vai abalar a minha confiança, nada vai me desviar do caminho. É fácil? É fácil fazer? Não. É difícil, mas não é impossível. Nós somos deuses e podemos fazer coisas maravilhosas, desde que sigamos o básico. Amar o teu próximo como Deus vos ama. Não fazer ao teu próximo o que não queres que faça contra ti. Todas as injustiças que nós sofremos, existe uma causa. Não é à toa. Não é aquele momento que, sabe, não, alguma coisa aconteceu que nos chama a atenção para mudarmos alguma coisa que está incomodando.
somos injustiçados, essa injustiça nos chama atenção para mudar a nossa condição. O que está acontecendo? Por que eu fui injustiçado? Nós não paramos para pensar o porquê. Nós reclamamos. Fui mandado embora do emprego. Por que eu fui mandado embora do emprego? De repente, eu precisava passar por aquela empresa naquele momento, me serviu, mas eu tinha que continuar a minha jornada. Talvez não fosse ali. Perdi emprego. Saio bravejando, saio praguejando, xingando todo mundo, que o meu chefe me apunhalou, meu chefe mandou embora. Ou então, não dá certo o namoro. Ou então, não dá certo aquele plano que você fez. Por que não deu certo? O que será que aconteceu? Vamos analisar, vamos pensar o que nos levou a chegar a essa situação. Então, quando nos sentirmos aflitos, sem esperança, sem nada, nós vamos lembrar de quem? Deus me ajude. Mas o que você faz para receber o benefício da ajuda? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque atravessarão o campo de batalha sem revidar os golpes da violência. Mas é um exercício de paciência, um exercício todo dia, todo momento, em todas as situações. Não só quando ela faz referência à violência, mas na convivência com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, que estão no mesmo caminho, na mesma jornada. É o abraçar o nosso irmão e abraçar com o coração. Tratar o nosso irmão como o nosso irmão. Independe se ele nos prejudica ou não. Cada um vai receber o seu merecimento, cada um vai receber a paga pelos seus atos. Então, não cabe a nós ficarmos desejando mal para ninguém, não cabe a nós ficarmos desejando o ódio, desejando vingança. Não, nós temos que passar por esse campo de batalha, que é a vida que está, é o mundo que nós estamos, de uma maneira tranquila. Confiantes de que nós estamos no caminho certo, que estamos amparados. E que no final dessa jornada, nós vamos estar melhores do que quando nós a iniciamos. Porque esse é o objetivo da nossa criação. Nós somos criados simples e ignorantes. Simples, ignorantes, falta de conhecimento. Mas com o tempo fomos adquirindo conhecimentos que nos permitem o quê? Atravessar as dificuldades. É isso que se refere. Vamos reverter. O reverso é justamente isso. É o lado inverso daquilo que está acontecendo. Vamos reverter essa situação. Vamos trabalhar para que isso possa ser modificado. A síntese extraordinária chegou aos ouvidos da humanidade como o mais completo discurso de esperança que se tem notícia. Toda uma eloquente dissertação representativa das mais amplas aspirações humanas ali se encontra exarada. Todos quantos passaram sob o jugo da discriminação arbitrária, sofrendo as chuvas de sarcasmos e desaires, encontram na poesia lírica do mestre o coroamento das suas lutas, que souberem conduzir os fardos das provações que lhes pesam sobre os sentimentos. Bem-aventurados são os mansos e pacíficos que atravessam o campo de batalha. Bem-aventurados os pobres de espírito, que sabem reconhecer a condição redentora e que se encontram e não disputam as vãs posições do jogo perigoso da alucinação terrena. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que são pobres de espírito? Senão nós somos os pobres de espíritos. Que estamos atravessando as dificuldades, estamos nos fortalecendo, que ainda estamos no processo de aprendizado, somos crianças no jardim da infância, aprendendo conhecimentos novos, que vão nos permitir galgar posições superiores. Então somos nós. Tudo o que Jesus falou no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, cabe para nós. As nossas iniquidades, as nossas vaidades, nossas angústias, nosso orgulho, nossa vaidade, nosso desprezo, nossa ira, tudo isso, ele falou. Não é esse o posicionamento que nós temos que ter na nossa vida. Jesus em nenhum momento ele se rebelou contra aqueles que tentavam contra a sua vida. Pelo contrário, ainda apaziguou os seus discípulos, no momento da sua prisão, apaziguou os seus discípulos. Eles estão cumprindo o seu dever. Se cada um cumprir a sua parte, tudo muda. A sociedade muda, o mundo muda. As pessoas mudam. O que falta para nós é nos amarmos. Não é aquele amor vulgarmente falado, o amor que desenha aquele coraçãozinho com a seta. Não. Mas o amar sem esperar nada em troca. É amar incondicionalmente o seu semelhante, o seu irmão, que está com você na sua jornada.
para revertermos essa sociedade que nós estamos hoje, essas situações que se apresentam, para que elas possam ser revertidas através do nosso exemplo. Nós somos exemplos, nós somos espelhos. E quando olhamos para o espelho, eu vejo aquilo que eu quero ver. Ou seja, eu reflito no espelho o que eu sou realmente. Não tem como esconder. Eu posso esconder da Rita, posso esconder do Lourenço, posso esconder o que eu sou. Mas de mim eu não consigo esconder. A minha consciência à noite me acusa. Então o espelho é bem claro. O que você quer para você? O que você quer? Como você quer se posicionar na sua vida? Como você quer reverter essa situação? Sabe, quem teve a oportunidade de ler aí o Sermão da Montanha, não uma forma poética, mas entender o que Jesus está querendo passar para nós, vai perceber que tudo depende de nós. Somente de nós. Nós temos condições de mudar essas situações. Nós temos condições de passar por esse campo sem nos envolver, sem nos machucar, mas ajudando aqueles que estão na caminhada também a atravessar o campo. Nós somos, como se diz? Nós estamos adquirindo conhecimento. Nós estamos tirando aquele conhecimento que está embaixo dos alqueires e colocando aonde? No alto, para iluminar aqueles que vêm no caminho escuro, aqueles que vêm pelo caminho que não têm um referencial. Porque nos perguntam, já deve ter acontecido com vocês, você é espírita, o que a doutrina fala? O que a doutrina fala sobre o sofrimento? Aí fica difícil para você explicar, né? Peraí. É sinal que nós escutamos e não entendemos. Ouvimos e não aprendemos. Ainda temos muito que aprender. Porque no momento que nos perguntam por que do sofrimento, o sofrimento é aquela ferramenta que nos permite, através da dor, aprendermos que praticamos alguns atos que nos levaram a esse sofrimento, que agora temos a oportunidade de resgatá-los. Então, eles nos chamam a atenção. É aquela ferroada da consciência, né, que nos chama a realidade que temos que rever os nossos atos. Há daqueles que vêm pelo amor, há aqueles que vêm pela dor. O sofrimento é inerente. Você sofre se você quiser. Se você provocar sofrimentos para você. Então, quando nos perguntam isso, mas vocês são muito mansinhos, muito cordeiros. Mas eu vou me rebelar contra o quê? Por que eu vou me rebelar? Não sou eu que causei a situação que eu estou passando? Ou alguém foi lá me indicar, faz isso aqui que você vai quebrar a cabeça lá na frente. Alguém foi falar isso para nós? Alguém pegou a gente e falou, vem cá, vem aqui que você vai bater no muro. Dá um murro na parede que vai estar tudo bem. Eu vou lá e dou um murro na parede, dou em minha mão. Quem é o culpado? Eu ou ele? Se eu sei que dói, por que eu vou dar um murro na parede? Se eu sei que é errado, por que eu vou realizar tal ato? Ninguém é culpado. Todos estamos no processo de aprendizado. Nós deixamos nos levar por palavras bonitas, sem base. É bonito as pessoas ficarem falando, dialogando, confabulando, fazendo palestras, sem conteúdo. Se não atingiu o coração das pessoas, de nada vale. São palavras, são pérolas lançadas aos porcos, que os porcos não sabem dar valor. Do momento em que você se predispõe a estudar, a buscar conhecimento, você não pode alegar ignorância. Você não pode dizer, não sabia. Sabia sim, tanto que você foi atrás. Agora, ler e não entender, aí é você que vai decidir. Você não vai poder alegar, eu li e não entendeu. Se não entendeu, perguntasse. Jesus falava por parábolas por quê? Porque o povo não tinha conhecimento da época. E hoje, se você pegar a Bíblia, ou pegar o Evangelho, você vai ver que aquelas passagens que ele falava, muitos ainda não entendem, com tanta informação que tem. Levam ao pé da letra. Não conseguem entender. Nós lemos e não entendemos, porque não queremos. Por quê? Porque nos machuca. Nos chama a reflexão. Nos puxa para quê? Para que mudemos a nossa condição moral. E às vezes não queremos mudar a condição moral. Às vezes está muito bom do jeito que está. Acomodamos-nos na situação. Eu não quero
tá bom do jeito que está, deixa do jeito que está. Não, não é assim. O que está feito, está feito. O que não tem remédio, remediado está. Né? Já escutamos isso várias vezes. Será que é certo isso? Será que não conseguiríamos reverter essa situação? Desde que cada um faça e queira fazer o que está ao seu alcance. Ninguém muda a cabeça de ninguém. Você muda a sua cabeça. Você muda a sua forma de atuação. Você muda o seu espírito. É você que muda. Não é a Rita, não sou eu, não é ninguém que está aqui. Mas a sua consciência, você lendo, você entendendo e você colocando em prática. Aí você, com certeza, reverte uma situação. Joana de Ângeles era bem clara. Né? O Senhor jamais condenava, não se atribuindo qualidade de juiz das vidas, embora sendo educador e magistrado por excelência, mantendo sempre uma posição de superior bondade, na qual se encontram a sabedoria e a misericórdia. No entanto, aqueles que não estão catalogados no Sermão da Montanha são o reverso doloroso da carta magna que ele endereçou à humanidade. Observa com cuidado de que lado te situas ante a canção das bem-aventuranças, se estás no verso de luz, de paz ou no reverso da sombra e da dor. Nós somos responsáveis, não culpados, responsáveis por todos os nossos atos. Nós sofremos porque nós procuramos o sofrimento. Nós somos inteiramente responsáveis. Não é Deus, não é ninguém. Nós. Do momento em que você deixa, sabe que é errado e você pratica um ato errado, vai ter as consequências daquele ato. Você vai ser chamado à responsabilidade. Você vai ter que pagar por isso. Então, vamos mudar essa situação. Temos que mudar isso aí. De que maneira? Trabalhando, estudando, revendo os nossos conceitos, observando nos outros o que nos incomoda, observando nos outros o que nos incomoda. Porque se nos incomoda, nós fazemos igual. Talvez até pior. É isso que nós temos que trabalhar todos os dias. Esse é o reverso. É isso que Jesus pede para nós. Ele não julga ninguém. A sua consciência te julga. Assim como ele falou para a meretriz que ia ser apedrejada, ele escreveu na areia, perguntaram para ele, falou, aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Alguém atirou pedra? Onde estão os teus acusadores? Se eles não te julgam, quem sou eu para te julgar? Vá e não peques mais. Não é isso que ele falou? Para a adúltera. Então, ele não nos julga. Nós nos julgamos. A nossa consciência nos chama à realidade. Nós é que temos condições de reverter a situação. Somente nós. Deus nos ajuda, Ele nos dá força. Quando você está naquele propósito de vencer essa dificuldade, Ele te dá força, te dá todo o amparo, te dá toda a ajuda necessária. Você é que não aceita. Até por causa do seu orgulho, da sua vaidade. Né? Então, vamos ser mansos e pacíficos para que possamos atravessar o campo das lutas diárias tranquilamente. Para que possamos sair melhorados daquela situação que nós nos encontramos. Reverter aquela má sorte, né? Má sorte. Reverter aquelas angústias, aquele desespero que nos afligem a vida, transformando em benesses de paz, de alegria, né? Mais leves, caminhando na nossa jornada. Então é isso que nos chama a reflexão, a colocação dessa tarde. Obrigado. Então, tudo bem? Qual vai ser? Agora é o momento de nós participarmos, né? Com perguntas, com colocações, sempre dentro do tema. Né? Aquilo que não ficou bem claro, ou que ficou claro, mas não é exatamente aquilo que eu entendi. E nós podemos agora fazer as perguntas. Um por vez, né? Quer fazer alguma pergunta? Não perguntar, mas apenas completar ou até ajudar o Washington a desenvolver mais as ideias, né, que estão tão presentes aí. Né? Dor e sofrimento.
atuais, né, são escolhas pretéritas, né? Assim como a alegria e a felicidade. Então, no presente, nós temos o livre-arbítrio, a opção de escolher, né, para a felicidade ou para o sofrimento. Naquela época, Jesus falava no presente para que as pessoas pudessem repensar as suas atitudes e trabalhar, né, e desenvolver-se cada vez mais no campo moral, acima de tudo, praticando o bem ao próximo, e também a característica intelectual, através do trabalho que é necessário a todos nós. Então, se hoje estamos numa situação que nos desagrada, ou estamos passando por complicações ou dificuldades, é porque lá atrás preferimos, né, a ilusão, preferimos aquilo que daria para nós um retorno mais imediato. Então, o edifício, para ser construído, precisa ter base. E a base se faz no presente. Essas bases lançadas, ou seja, essas fundações bem alicerçadas nas nossas escolhas, nas nossas ações, sempre voltada para ajudar, para servir, para melhorar, para amenizar dor e sofrimento, é que vai nos dar realmente a capacidade de sermos mais felizes. Então Jesus era feliz naquele momento, quando chamava a atenção do povo, naquele presente, né, para que eles pudessem realmente escolher a alegria e felicidade através de ações no presente, né, assim como nós devemos fazer. Exatamente. É bem colocado. Porque uma grande, não digo falha, mas uma grande ausência, uma grande lacuna que existe para nós, é justamente entender essa situação que se apresenta. Ou seja, nós nos enganamos quando realizamos determinados atos, né, pensando que não vai haver consequência. Então, se eu procuro ser orgulhoso, ser vaidoso, ser negligente com as situações, pensando que não vai acontecer nada com isso. Então, eu estou fundamentando minha vida sobre o quê? Sobre falsos alicerces, sobre areia. E o que vai acontecer? A água do mar vem, leva o alicerce e a minha casa cai. Então, edificando a sua vida na base sólida, na verdade, no amor, né, no respeito ao teu semelhante, essa base vai ser firme. Por mais que batam as intempéries, por mais que batam as águas, o seu alicerce vai estar forte. E você consegue edificar a tua casa da melhor maneira possível. Né? Hoje, se Jesus viesse hoje falar para nós, repetir o Sermão do Monte para nós, muitos ainda estariam construindo sua casa sobre alicerces frágeis. Apesar de tudo que nós estamos vendo aí. Então, nos alerta para isso, né? Construir a nossa casa em bases sólidas. É isso que Jesus falava há 33, há 2000 anos atrás, né? Há 2000 anos atrás ele pregava isso aí. E hoje ele continua pregando. E nós continuamos fazendo as mesmas coisas que fazíamos há 2000 anos atrás. O nosso presente hoje é reflexo do passado e nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Só que agora de uma maneira um pouco mais diferenciada, né? Agora nós temos conhecimento. Coisa que nós não tínhamos na época, né? Mais alguma questão? Quer? O reverso. O reverso. Não, o texto. O livro é Viver e Amar, o item 11. Eu não estou entendendo bem. O que você não está entendendo? Eu acho que é bem diferente do que nós estamos falando. Não, o livro é Viver e Amar. O livro não, o livro é o reverso. Não, o tema da palestra é o reverso. O livro é Viver e Amar, item 11. Estava entendendo ao contrário. Não, dentro do Viver e Amar, você tem esse tema que é o reverso, o item 11. Entendeu? Não é isso mesmo. Eu entendo o seguinte, né? Tudo que você faz, o amor é o seguinte, ó, é se interessar, é cuidar. Tudo na vida é cuidado. Na profissão, em tudo. É cuidar. Você se interessar no relacionamento com uma pessoa, no seu trabalho. Isso é amor. Isso que existe amor, não é sexo, não é só palavra. Isso eu acho. Isso é cuidado. Você se cuidar, você entendeu? Cuidar, realmente se interessar pelas coisas. Sim. Por isso que eu não estava entendendo bem o que era um ou outro aí, você entendeu? Entendi. Depois vocês falaram em sofrimento, não existe
Não existe não existe sofrimento tão longo como você fez sofrer. É só isso. Mano. Por isso que é isso que eu coloquei. Ou seja, se você não se ama, que a obra maior é sua, você se amar, né? Você não pratica caridade com você. Então como é que você pode amar os outros? Como é que você pode ter caridade com os outros se você não é com você? Se você pratica esses atos, se você procura sofrimento, como você bem colocou, se você procura o sofrimento, ninguém foi lá dar o sofrimento. Você que provocou o sofrimento. E você vai ter que trabalhar esse sofrimento. Então, reverte a situação. É justamente isso. João de Ângeles nos chama para reverter a situação. Vou parar de sofrer, eu não quero mais sofrer. Eu quero me amar, eu quero dar valor às minhas coisas. Eu perco família, perco amigos, perco pessoas que amo, talvez por não estar enxergando o que eu tenho que fazer. Isso aumenta o meu sofrimento. Ninguém me ama, ninguém me quer, me abandonaram, estou largado. Tal. Ah, mas o que nos levou a isso? Então, se eu mudar a minha conduta, reverter o processo, esse sofrimento vai diminuindo e as pessoas, eu vou recuperando gradativamente a confiança das pessoas e vou podendo mudar a minha situação. Entendeu? É isso que nos chama a atenção. Boa tarde, Oscar. Boa tarde. Eu não tenho muito o que falar sobre o que você falou, porque eu cheguei muito atrasado. Peço até desculpa a todos. Agora, eu conheço o texto, porque eu participei de outras reuniões e li, né? Então, o que eu entendi desse texto é o seguinte, a Joana nos alerta. Primeiro, ela mostra todo o sermão, né, da montanha, Tá. que é uma... Na verdade, o sermão da montanha, na verdade, quando Cristo deixou, isso aí foi citado várias vezes, até Gandhi parece que falou isso, né, que se Sim. podia anular tudo, perder todos os livros, deixar o sermão. Porque Sermão o do sermão Monte. da montanha, na verdade, é um guia de vida. Exatamente. Né? Ele é um guia de vida. E a ideia do texto, pelo que eu entendi quando eu li, né, e nas palestras que eu já assisti sobre esse texto, a ideia da Joana é mostrar o reverso da moeda, o contrário do outro lado do sermão da montanha, entendeu? Então aí é aquela coisa, né? Como vocês estão colocando, você colocou que eu peguei o finalzinho. Aí são as escolhas que você faz. Exato. Entendeu? Tá aí que entra o tal do livre-arbítrio, porque o certo seria você seguir essa cartilha que Jesus deixou. Exato. Né? Até quando ele fez isso daí, foi de um modo até bonito, né? Porque ele notou que estava se aproximando de muitas pessoas na época, né? E aí ele teve que, a ideia dele era mostrar realmente, até essa ideia de subir ao monte foi para que não se colocar acima dos outros, mas numa altura que todos ouvissem sua voz, na explanação, que todos colocassem. Por isso que a ideia até das ilustrações, quando você vê, é um monte mesmo, Jesus está no alto, né? Então ele não quis subir ele escolheu até o local apropriado para colocar, porque tudo que ele fazia era correto, né? Até o modo disso, onde todos escutaram o sermão, tentar entender, e a ideia disso aí realmente ficar marcado para sempre, para a eternidade, como a coisa bem elevada mesmo. Era isso. Na realidade, o monte, nós que criamos essa imagem do monte, o monte lembra o quê? Um local alto. Não, mas não é. Era simplesmente como se fosse um barranco, um assentozinho que ele colocou. Não, uma banca. Não, ele ficou sentado no banco, todo mundo em volta, como nós sentamos quando nossos avós contavam histórias para nós, ficamos em volta, né, dos nossos avós contando histórias. É isso, eternas crianças em torno do mestre. Então, deu-se uma conotação, o sermão do monte. Se olhar bem, Jerusalém não tinha montes. Tinha algumas íngremes lá, o Gólgota. Se você ver lá o Gólgota, não é tão alto assim, não. Não é? Então não existia esse monte. Então, Monte das Oliveiras. Para quem já viu o campo de oliveira, oliveira não dá nos montes, né? Se é uma plantação de olivas, né, um platô, tal, não sei o quê. Então, mas criou-se aquela fantasia, a imagem, tal, não sei o quê. E não existe. Simplesmente para você falar com uma criança, você tem que ir até a altura da criança. E falar na linguagem da criança para que ela entenda o que você está passando para ela. É isso que Jesus fazia. Ele falava de um jeito que todos entendessem a sua lição, né? E em nenhum momento ele se mostrou superior, ele mostrou igual. A diferença é que o que ele falava, ele praticava, ele vivenciava. Então, ele era exemplo para os outros. Ninguém tinha nada que falar de Jesus, porque tudo que ele falava, ele praticava. Ele não matava, ele não roubava, não cometia adultério, não levantava falso testemunho. Né? Em nenhum momento ele dizia para as pessoas, vai lá e... Não, pelo contrário. Ele falava ao contrário para as pessoas. Né? Então, isso é importante.
onde se fala o pobre de espírito, né? Que na verdade todo mundo acha que a palavra correta seria simples de espírito. Não Pobre de espírito. Então tem o rico de espírito? Rico de espírito e pobre de espírito? Não. Existe aqui aquelas pessoas que estão ainda no processo de aprendizado, que não têm o conhecimento que todos têm. Então isso diferencia pobre de conhecimento, simples de conhecimento, mas muito rico de sentimentos, de coração. Você pode ser pobre de espírito, mas ser rico de amor, né? Na realidade, essa história do subiu ao monte, tem os historiadores, cada um coloca de uma maneira. Uns dizem que ele subiu, parou e foi falar. Outros dizem que ele desceu e falou. O que vai importar, como diz o Divaldo, se ele subiu ou se ele desceu? O que importa foi a mensagem que ele falou deixou aos nossos corações. Né? É justamente. Porque não Exatamente. adianta a gente ficar discutindo a parte física, coisa que a gente não conhece. Né? A gente tem que entender a essência. Não se apegar à letra como ele Eles não falando. chamam, não chamam reflexão da nossa parte, nossa moral, né? Mexe com a nossa moral. Não é? Então, se você não modificar a sua conduta moral, fica difícil para você entender o que ele está falando, né? Olá, tudo Olá, bem? Leonardo. Bem? É muito interessante. O Sermão do Monte, na verdade, todo mundo talvez pelo menos eu, né, no começo achava que era as bem-aventuranças só, né? Não. Mas é bem mais amplo. É o Mateus capítulo 5 ao 7. Ao 7. São dois Capítulos da grandes. Bíblia, né? Grandes. Mas o interessante é que as bem-aventuranças, quando você falava, eu vinha pensando, né? Bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E naquela época falar isso era um verdadeiro contrassenso, né? Porque os romanos extremamente violentos, dominando a terra pela violência. Então há uma aparente contradição naquilo que Jesus quis passar, né? No momento da época. Mas mostrando que, na verdade, o que perdura, o que é verdadeiro é o espírito, não o carnal, né? Exatamente. E é muito interessante porque nós vamos agora iniciar uma leitura de um livro em que trata da física quântica e a reencarnação, né? E ele é muito a física da alma. E ele é muito incisivo em falar que a reencarnação é algo que está dominando o Ocidente. O que existia no Oriente hoje está existindo no Ocidente. E, de certa forma, faz sentido as bem-aventuranças quando se pensa na reencarnação, né? E aí eu gostaria de um comentário a respeito disso. Muito boa a colocação. Quando você fala reencarnação, para quem nunca ouviu falar o termo, vai falar assim, então eu vou nascer na carne de novo? Como é que é? Como é que é o negócio? Vou entrar na carne de novo? Como, né? Perguntar para Jesus. Não, quando você fala reencarnação, é você reencarnar, é você nascer novamente, tá? O espírito nasce do espírito, a carne nasce da carne, e a união do espírito com a carne nos permite transitar nesse mundo para resgatar as nossas dívidas. Não ficarei bem. As nossas. Reverter aquelas situações que nós praticamos em outras oportunidades, né? A justiça divina nos permite isso. Bem? Então, durante muitos anos, a ideia da reencarnação, ela foi sendo ocultada. Ou seja, aqueles que dominavam o poder, eles faziam o quê? Escondiam uma verdade. E como Jesus falou, um dia a verdade ela vai aparecer. E ela vai iluminar, né? Vai tão alto que ela vai iluminar o caminho daqueles que estavam perdidos. E é o que está acontecendo agora. Ou seja, quando Kardec falou, quando a ciência e a religião estiverem caminhando juntas, atingiremos o ideal, que é o quê? A ciência, o raciocínio, com a parte espiritual, com a moral, caminharem juntas, vamos mudar o mundo e mudar a nossa condição neste mundo. Mas até lá, ainda tem esse disparate. E ele afirma, se a ciência falou, fica com a ciência. Exatamente. Tá? Então, quando você vai reencarnar, a oportunidade que você tem de resgatar, de refazer aqueles débitos passados, de ressarcir agora, é te dada essa oportunidade. É coisa que o Ocidente está conhecendo, que os hindus já sabiam, que os chineses já sabiam, que os japoneses já sabiam, que os egípcios já sabiam, que os
judeus já sabiam. Então, o Ocidente, quem trouxe para nós essas informações foi Paulo, o apóstolo dos gentios, que nos trouxe essas informações. Porque até então nós desconhecíamos. Algumas tribos primitivas aqui já conheciam, já sabiam, mas não do jeito que nós sabemos. Nós estamos aprendendo, estamos na caminhada. Então, com certeza, essa oportunidade, como Deus já deixou bem claro para nós, aproveitem as oportunidades que estão se apresentando, porque talvez vai demorar para surgir novamente, e talvez você tenha que começar a sua jornada lá de trás novamente. Você não vai regredir, mas você vai estacionar e você vai ser empurrado para modificar a sua conduta. Se não for nesse mundo que está passando por transformações, né, vai ser num outro no mesmo nível. Então é isso que nós temos que ter a nossa jornada, o nosso dia a dia, o nosso conhecimento. Certeza no amanhã, ou seja, eu vou plantar o que eu vou colher amanhã, da melhor maneira possível. E a reencarnação é essa bênção que eu recebo que me permite realizar tal ato, tal obra. Deixa bem claro, a reencarnação não é só débito, não. Não, não. Você vem aqui para crescer, uma oportunidade para você. Mas como é que evoluir. É evolução, né? Esse negócio de débito, karma, viu? Isso aí vai ficar meio... Quando a gente... Eu, por exemplo, vim para assessorar só, você entendeu? Justamente essa situação. A gente fala débitos, Lourenço, porque é o seguinte, aqueles que vieram com missão, reencarnar com missão, para nos mostrar, nos dar exemplo, né, eles passaram por nós, deixaram o seu legado e foram embora. E nós ainda continuamos. Será? Por que será que nós ainda continuamos e aqueles que vieram já se foram? Porque nós estamos ainda no processo de aprendizado. Nós estamos aprendendo erros e acertos. Né? Então a gente não pode deixar assim. Todo mundo reencarna, evolui e tal, chega lá o espírito puro e tal. Aí acaba a reencarnação. Negativo. E o livre-arbítrio? Negativo. Não. Pelo contrário, não. Você sabe tudo, você sabe o que é bom, o que é mal. E o livre-arbítrio onde vai? Quem sabe tudo é Deus. Nós estamos no processo de aprendizado. Tá? É outra coisa. Então, Eu, nós. vamos voltar sim. Só para a gente encerrar, para não criar polêmica, porque não é esse o X da questão. Não, não é. Você sabe tudo bem e o mal, o livre-arbítrio onde vai? Se você sabe o bem, se você tem noção do bem e o mal, Lourenço, você tem noção do bem e o mal, tá? Você tem por obrigação de auxiliar aqueles que não ainda têm o conhecimento, não sabem a discernir sobre o bem e o mal. Por isso que você reencarna com missão. Quando você chega num ponto mais elevado, você vem com missão, como Jesus veio para nos ensinar. Porque ele é o governador do nosso planeta, ele não tinha obrigação nenhuma de vir aqui. Mas ele veio, ele passou por todo o processo, passou por todo o sofrimento para nos dar o exemplo. Então, não é porque eu cheguei lá em cima que eu parei para ficar tocando harpa, sentado numa nuvem. Não. Aumenta a minha responsabilidade, por quê? Porque eu tenho mais conhecimento e tenho que ajudar aqueles que estão no processo de aprendizado. Então eu tenho que trabalhar assim, eu tenho que reencarnar para ajudar. Porque senão, qual a finalidade então da reencarnação? É isso. Não, o livre-arbítrio é você deixar de fazer ou não fazer aquilo que você quer. Só que você arca com os atos, com a responsabilidade dos atos praticados, tudo bem? Eu posso fazer. Ótimo, mas assuma a responsabilidade, não é jogar a culpa nos outros. Isso é livre-arbítrio. Então, eu posso chegar para Deus e falar assim, não quero reencarnar. É um livre-arbítrio meu. Se vai acontecer ou não sei, é o direito que eu tenho, eu não quero reencarnar. Vai chegar um momento que você vai ser obrigado a reencarnar. É a reencarnação compulsória. Porque você tem que passar por aquilo lá. Enquanto não passar nem todos os tios, nem todos os pontos da lei, você vai ter que continuar fazendo isso aí. Então é isso. A realidade é essa. Nós temos uma missão e estamos trabalhando. Tá? Então... É legal, porque realmente Jesus fala, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? A pessoa fala, pô, mas eu tô sofrendo nessa vida, eu tô passando por dificuldades, tudo, e qual é o sentido de tudo isso, né? Como é que eu posso ser bem-aventurado, feliz, né? Passando por toda essa dificuldade? E tudo faz sentido quando você tem reencarnação. Exatamente. Você tem a imortalidade, Exato. Você tem a felicidade. Tem a vida inteira pela né? frente. Porque aí esses acertos de contas é que são o substrato para encarnações mais felizes, Exatamente. mundos mais felizes. Exatamente. E coisas que a gente não tem capacidade de ver, porque a gente está no mundo de prova e expiação ainda, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, nós estamos no pré-primário.
E conforme você vai progredindo, você vai mudando de fase. Você tem o primário, depois tem o ginásio, depois tem o colégio, depois tem a faculdade, tem a pós-graduação, tem mestrado, doutorado, e não para, e continua. É essa a nossa escalada. Nós começamos simples e ignorantes, vamos passando para as reencarnações, aprendendo, erros e acertos, até chegar lá em cima, onde nós vamos ter a sensação de Deus. Ou seja, não vamos saber o que é Deus, mas nós vamos ter a sensação da sua presença. E a missão que ele nos paga. Ou seja, chegou aqui, qual é a função do professor? Ensinar aqueles que ainda são leigos no assunto. É isso que reserva para nós. Então, cada um vai receber conforme o seu conhecimento, conforme o seu entendimento. Mas precisa vir alguém para mostrar isso aí, para indicar o caminho. Se você vai seguir ou não, se você quer passar de ano ou não, é livre-arbítrio seu. Você escolhe o que você quer. Eu quero ficar no jardim de infância. 22 anos no jardim de infância. Eu quero. Mas vai chegar um momento que a pessoa vai falar, filho, não dá, né, querido? Ó, não dá para você ficar no jardim de infância. Você tem que crescer. Entendeu? E é isso que nos leva a ver o reverso da situação que nós nos encontramos, para nós fecharmos o assunto de hoje. Ele nunca quis ser promovido. Nós todos fomos promovidos, ele nunca quis. Foi É o interesse dele, é o livre-arbítrio dele. Ele quis ficar ali e ficou. Sim. E o que acontece com isso? Você vai lembrar, tem vários exemplos, tem a parábola dos talentos. O que você fez com o talento que foi te dado? Eu enterrei para devolver para você. Mas é livre-arbítrio dele, da pessoa. Não cabe a nós entrarmos por esse caminho de julgar, de falar o que tem, não. Temos uma responsabilidade. Eu tenho certeza que quando eu estiver lá em cima, vai vir assim, ó, isso aqui é o que você tem que fazer. Vai e faz. Te vira. Você já sabe como fazer. Aí eu tenho que vir aqui para ajudar. É isso que eu tenho que fazer. Então, para chegar lá, eu tenho que começar aqui, no simples, que é fazer o quê? Reverter as minhas atitudes, mudar a minha forma de agir. É isso que é difícil, é isso que nos permite, né, continuar. Porque ter liberdade não é fazer o que quer, Não. mas fazer o que precisa ser feito. Esse é que é o verdadeiramente livre, né? Uhum. Então, gente, Obrigado. muito obrigada. Obrigado mesmo. Então, queridos, neste momento, nós vamos agradecendo pela oportunidade que temos de ter acesso a esses ensinamentos. Os ensinamentos que Jesus já nos passou há mais de 2000 anos, mas que nós não entendemos. Ou não compreendemos a ponto de que ainda não colocamos em prática. Mas Deus sempre nos dá a oportunidade, nos oferece a oportunidade de aprendermos realmente e colocarmos em prática para o nosso próprio bem. Por isso os bem-aventurados. Então, neste momento que recebemos tanto, nós vamos acalmando os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. E nós vamos doar. Doar o que nós já temos de melhor no nosso coração. O que nós já sentimos de bem. Então nós vamos envolver o nosso planeta Terra. Esse planeta maravilhoso que nos possibilita, que nos dá a oportunidade do reencarne. Para que nós possamos, com a base que já temos, com o aprendizado que nós já temos, reverter as situações não muito felizes nas quais nos envolvemos. Vibremos, Senhor, por todos os lares da terra, desejando do fundo do coração que os teus ensinamentos, que os ensinamentos de Jesus possam penetrar o coração de todas as criaturas. Para que
todos possam, independente de credo, independente de cor, fazer o bem. É o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vibremos. Nós vamos vibrar por aquelas pessoas, por aquelas criaturas que não têm um lar, que não têm onde morar, que estão muitas vezes nas ruas, que elas possam, Senhor, sentir a alegria e o bem-estar ao retornar aos seus lares. E aqueles que não têm um lar, vibremos por eles, Senhor, para que eles possam construir, para ter um porto seguro, para retornar e se fortalecerem e colocarem em prática os teus ensinamentos. Vibremos pelos nossos lares. Vibremos pelos nossos familiares. Vibremos por nós mesmos. Que assim seja. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos amigos queridos da espiritualidade maior, nós pedimos licença para darmos por encerrado esse trabalho, essa palestra da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.